Olá, estamos de volta com mais uma Assembleia Popular. Esse programa é regido pela Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa. Aqui, os participantes usam a tribuna para falar da nossa comunidade. Hoje teremos 6 participantes, cada um com 10 minutos. O primeiro é o senhor Agostinho da Paixão Miranda. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. Semana passada eu não pude vir ao programa. E por que eu não pude nem sair de casa? Porque 3 pedreiros estavam fazendo reforma na casa do lado, a casa conjugada, no mesmo quintal, mesma família. Eles iam entrar na minha casa e colocar veneno na minha água e na minha comida. Semana retrasada, 2 pintores iam colocar veneno na minha água ou na comida. Depois, os pintores foram embora e vieram os pedreiros. Por que estão querendo me matar? A questão de 15 anos, mais ou menos atrás, eu conheci o Major Luiz Carlos. O Major Luiz Carlos era assessor do então deputado estadual Conte Lopes. E ele me deu esse livro do Conte Lopes. E o que aconteceu? Para encurtar a história, o Major Luiz Carlos é o responsável, ele é um dos responsáveis, hoje ele é coronel, se há 15 anos atrás ele era major, hoje ele é coronel. Ele é um dos responsáveis pelo assassinato das 2 americanas. Ele contratou bandidos lá do bairro para sequestrar as 2 americanas. E esse canalha aqui, Tenente Coronel André Soares, ex-agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, está trabalhando para o Major Luiz Carlos. Esse cafajeste está trabalhando agora para sequestradores e ladrões. E os bandidos que o coronel Luiz Carlos contratou são lá do bairro. A propósito, o Serviço de Inteligência, não preciso dizer qual, já me deu dicas de que por trás do Major Luiz Carlos tem peixe grande, peixe graúdo. É só investigar bem e vai ver qual é o peixe graúdo que está por trás do Major Luiz Major. Hoje, com certeza, Coronel Luiz Carlos e Cabo Luiz. O que acontece? A Rua Abigail, número 6, um sobrado verde do lado de cima da rua. O morador do local, Eduardo Dudu, está preso no interior, em Avaré. Ele comandou o sequestro e a morte das 2 americanas. A sua irmã, Silva, mora no fundo. Ela cortaram a luz agora há pouco tempo dela. Ela deixou cortar de sacanagem, para que não veja em astral o que ela está fazendo. Silvia e uma das mulheres desse Eduardo, que mora no local, de nome Kátia, Silva e Kátia e outras mulheres, armaram uma emboscada e levaram as 2 americanas para a morte. A minha ex-sobrinha, Daniela, usava um carro CKR 2810. Agora ela comprou um carro branco, olha, carro branco, DTE 8046 Chevrolet, carro branco DTE 8046 Chevrolet. Ela, com certeza, Daniela, Silvia, Cátia e mais uma ou 2 mulheres, armaram uma emboscada, fizeram a amizade primeiro com essas 2 americanas em astral, depois fizeram amizade com ela, levaram ela para uma emboscada, e esse Dudu e mais uns 3 sequestraram as meninas, elas foram violentadas e assassinadas. E a outra, por quê? O coronel Luiz Carlos, Cabo Luiz, e tem outras pessoas que eu não posso, tem outros coronéis aí, que eu não estou podendo falar por um motivo que eu não posso explicar qual, mas a polícia, o serviço de inteligência já está em cima dele, e ontem eles já me deram dica que já sabe quem é, eu, por motivo de força maior, não posso falar, mas logo eu vou ter liberdade para falar sobre eles. E o que acontece? Na casa de cima, mora o filho da minha ex-sobrinha, Daniela, Igor, Gustavo, e Igor nunca trabalhou na vida dele, saiu há pouco tempo da FEBEM, é ladrão, rouba, deve ter latrocínio nas costas, faz tráfico, está querendo invadir a minha casa para me matar. Por quê? Porque esses bandidos, os bandidos que mataram as americanas, é tudo lá do bairro. Claudinei, que mora na rua Abigail 218, está querendo me sequestrar, e eu sou obrigado a colocar um monte de coisas atrás da porta da minha área para o bandido não entrar lá. Fica Claudinei e outros bandidos lá do bairro
O Dudu agora está preso, mas a Silvia manda, a Kátia, a Silvia, irmã do Dudu, a Kátia, irmã do Dudu, a Kátia, mulher do Dudu, manda eles invadir a minha casa, tirar, ou colocar veneno na minha água e na minha comida, ou então tirar um calço que eu coloco atrás da porta para poder invadir e me matar. Rua Abigail 203. Na parte da frente moram os inquilinos. Aldemari, Omari e Ademir, são traficantes. Eles trabalham para traficantes que são da rua Henrique da Mota, uma travessa da rua, da Avenida Cupecê. Estão lá para me matar. No fundo, Rua Abigail 203, fundo, tem um cara lá querendo me matar. Eu não sei se é traficante, deve ser o homem do tráfico, ou policial da banda podre, mas eu acho que deve ser o homem do tráfico. Rua Abigail 213, estão querendo me matar. Rua Abigail 234, tráfico. Ali mora 2 caras que são do tráfico. Rua Abigail 208, 210. Tem vários, tem traficante morando no local também querendo me matar. Rua Abigail 187, tráfico, também querendo me matar. Inclusive, há um tempo atrás chegaram a alugar a minha garagem e invadir a minha casa à noite para me matar. Rua Abigail 189, Marcelo e Alexandre. Eles participaram do estupro da Santa. Inclusive, Marcelo, Alexandre e esse Claudinei, que mora na Rua Abigail 218, quer me matar também porque ele violentou a Santa, essa americana que está em cárcere privado, e roubou ela com cartão cronado. A propósito, Eduardo, que está preso em Avaré, no interior, que foi chefiou o sequestro e a morte das 2 americanas, ele roubou essa americana que está em cárcere privado com cartão cronado. Ele, Claudinei, parece que o Danda também roubou. Na minha casa, no porão, mora um tal de Edivando Santos Lima, Edivando Santos Silva, vulgo Bahia. Ele e o Júlio, que deve ser parente do Claudinei, lá da Rua Abigail 218, dono do carro DDD 4877, no dia 16 de março, os 2 entraram na minha casa, no meu quarto, que eu moro num puxadinho na laje. Na parte de baixo mora minha mãe, do lado mora 2 irmãs, tem um porão e eu moro em cima. Entrou e colocou veneno na minha água. A pessoa que alugou a casa para ele disse que foi ameaçado de morte. E quem que está por trás desse Júlio e desse Bahia? O policial civil que mora na rua Jorge Dorosini, número, parada para o lanche, ele comanda o tráfico de droga no bairro. E tem também 2 traficantes, a mãe e a tia da Tainá, que moram na Rua Luiz Stobe, Rua Luiz Stobe, eu não sei o número, ou então moram também ali na Rua Afonso Simão, que é a continuação da Rua Luiz Stobe. Elas entraram aprenderam o desdobramento astral. Esse policial que mora na Rua Jorge Drosini, número, parada para o lanche, ele descobriu, ensinou para toda a bandidagem do bairro. E aí entrava no meu quarto para fazer sacanagem astral, eu passei a denunciar, eles passaram a me perseguir para querer me matar. E a propósito, meu sobrinho de nome... Sobrinho não, ex-sobrinho de nome Daniel, saiu há pouco tempo da cadeia, pegou mais de 10 anos de cadeia. Na primeira condenação ele pegou 5, na outra ele ficou 5 anos, na outra ficou 5 anos. Se ele ficou 10 anos preso, é porque na primeira ele pegou uns 25, 30 anos, nas 25, 30 anos. Infelizmente, no Brasil, o neguinho é condenado a 20, 30 anos, cumpre só 1/6 da pena se ele fingir que tem bom comportamento. A Kátia, a irmã do Dudu, Silvia, e a Kátia estão pagando para esse meu ex-sobrinho invadir a minha casa e colocar veneno na minha água, na minha comida, ou então tirar o calço que eu coloco atrás da porta para eles poderem invadir. A propósito, a Silvia está utilizando constantemente o carro do irmão dela, placa LYC 5351. E por que começou, o coronel Luiz Carlos quis me matar? Quando eu mudei para o bairro, a impressão que eu tive é que no bairro só morava policial. Por quê? Todo mundo com camisa, com alusão ao Código de Ocorrência Policial, e eu logo percebi que eles sabiam. Esse policial que mora na Rua Jorge Drosini, número 36, ensinou para eles
o código das polícias e o código de ocorrência policial. Eu, em Astral, eu comecei a avisar que as polícias matam quando descobrem. Em Astral. E eles pagaram os bandidos do bairro para sequestrar 2 americanas, que não tem nada a ver com isso, pessoas inocentes, que não sabiam de nada, para matar elas, e depois eles iam matar ele, iam usar os bandidos para me matar, e iam matar depois os bandidos. Por enquanto só. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, senhor Agostinho. Agora o senhor Belmiro de Souza. Alô, boa tarde. Graças a Deus estou aqui mais uma vez. Muito obrigado, meu Deus, porque o senhor permitiu que eu estou aqui, para falar o seguinte, do que eu venho falando, cobrando, que são 19 anos, uma questão, mas a primeira questão já está com a base de 23 para 24 anos, que eu coloquei na mão dos advogados e eles agiram de má fé já desde aquele tempo. 2 questões antes dessa que já fez 19 anos, que é essa com 19 anos, que são marcas e patentes, 2 patentes e 2 marcas. E veio amontoando uma questão em cima da outra, que eu não sou atendido pela justiça. Eu vou numa delegacia, fazem um boletim de ocorrência, lá invente uma história, coloque lá um endereço que não tem nada a ver, e assim por diante. Agora, a última questão foi de um celular que eu achei. Esse celular é de um policial, que isso já está com mais de 1 ano já, e o próprio coordenador da invasão, que eu pagava R$200, roubou o celular, qual eu ia entregar, que eu tenho prova disso, que eu ia entregar o celular. Pessoas da equipe que trazia comida aqui, 2 equipes aqui no Largo da Concórdia, pedi para eles ligar para mim no número daquele celular para encontrar o dono do celular. E um não quis ligar, falou que ia ligar e depois falou que não ia ligar. E o outro tentou ligar, mas ele também estava sem crédito e pelo Wi-Fi não conseguiu. E aí o coordenador roubou. Isso foi numa quinta-feira e domingo eu ia sair de novo para vir para o Largo da Concórdia para ligar e o coordenador me roubou o celular antes. Tal de Diego, de lá da invasão, que ele deu no pé e se escondeu. Não sei para onde que foi. E eu fui na delegacia para fazer o boletim de ocorrência e quando eu falei, tal da equipe lá, ele já conhecia os polícias lá da região, bebia cachaça junto com ele e aí ele coitou. Ele falou que isso aí não é roubo, a pessoa se apropriou do objeto. Mas quem é que tem direito de se apropriar de um objeto que é achado quando não encontra o dono? É aquele que achou ou é o vizinho, ou é aquele que chega primeiro? Quer dizer, esse safado sem vergonha, com certeza ele não serve para ser um delegado, não. Isso é um baita de um pilantra sem vergonha. E, então, tem dessas marcas e patente que agiram de má fé lá na rua Tabapuã, lá em Pinheiros, que parece que é número 43, eu não estou muito lembrado porque isso já está com 19 anos, que agiram de má fé lá, e eu botei na mão de advogado defensor público lá da Consolação 2005, e que estava começando lá ainda, não tinha nem, era só um salão só. Depois foi que fizeram a sala separada. A tal de Patrícia Simões Salles foi que pegou a minha causa para resolver e ajuda de má fé, foi a primeira. Depois foi um tal de Almorim, não sei o que lá, mas o sobrenome é Almorim. 2 deles. E me ameaçaram, me jogaram num beco sem saída. Um tal de Dorivaldo,
que era o que recepcionista que pegava os documentos, pegou o meu documento, foi para uma sala escondida, eu fui ver o que ele foi fazer, ele estava ligando para alguém e falou, pode vir que já está tudo pronto. Tal de Dorivaldo. Está pensando que eu esqueci, que eu não esqueci não. Você vai ter que aparecer, querendo você ou não. Hoje é dia 6 de novembro, parece que eu esqueci de colocar a data, estava lembrando depois, de 2019. E também, agora por último, tem o tal de Bruno, de umas questões ali também mais para frente, que eu não estou lembrado o que é. Do meus pertences que me roubaram lá na rua, com muitas invenções, me levaram, texto que eu tinha também lá, me levaram tudo. E aí eu botei no chá ali no pátio do colégio, uma tal de doutora Ivete, a Gil de Mafé, a base de uns 7, 8 meses, fui para o chá do padre lá, os defensores lá, a Gil de Mafé também, doutora Sabrina, doutor Bruno, e eu sei que tem um monte de advogado aí, mas tem mais outros aí que eu tenho o nome que eu não estou lembrado agora. Doutora Patrícia Simões Salles foi a primeira. Doutora Neuza, de lá da Igreja Mundial, que era particular, eu cheguei, apresentei a causa para ela, tudo direitinho, entreguei os documentos na mão dela, ela entrou em contato com as pessoas que agiram de má fé. E depois perguntou se tinha acordo, eu falei que não tem, que isso começou de lá onde eu morava, num barraco de favela, lá em Diadema, lá no Cazuza. A prefeitura tomou o meu barraco enquanto que eu viajei para ver a minha mãe, visitar a minha mãe que estava doente. E a prefeitura tomou lá onde eu morava, pegou meus pertences e jogou fora, que não passou não, nada disso aí passou. Não quero, é 20 anos ou é 15, não quero saber. Agir de má fé e as questões foram amontoando uma em cima da outra. Nada passou, não. Vamos pensar que passou porque não passou. Sou eu que estou falando, Belmiro de Souza. E agora aqui no albergue aqui da saúde, tal de Silvinha, a Amanda Chuva lá, que é a dona. Ela, de tudo que é ruim, ela faz. Se você achar um ventilador lá fora, maior tempo de verão, dia 1º de fevereiro. Consertei eu e mais outros vizinhos lá de onde dormia lá no alojamento. Consertemos, tal, colocamos lá, estava fresquinho, estava bom. Na próxima noite ela foi lá e tomou. Na próxima noite já não estava mais, ela foi lá e tomou. Por quê? Para poder pedir doação, para depois ela guardar na casa dela. E bota lá, ventilador, ar-condicionado quebrado, que está lá parado lá. Um na cozinha, o outro lá na lavanderia. O bom ela leva para casa dela, com certeza. Ou então ela vende, não sei. E coloca lá os quebrados. Aí se alguém vai começar a achar e colocar lá, aí não tem como ela pedir doação. Que cozinha lá, cada um que se dane. Porque o espaço vai ter que estar livre, que é para mostrar para a pessoa que está precisando, que é para poder ela pedir e ficar para ela. Dali do albergue da saúde ali. A rua, avenida, agora José Maria Uita. Ali, se eu não me engano é número 2000. E os meus pertences estão lá, que eu avisei que eles me jogaram na rua. Meus pertences estão lá, eu fui lá 2 vezes avisar. Uma vez lá e outra vez no CRAS que tem ali na Vila Mariana. E meus pertences estão lá. Já está com uns 4, 5 meses. Eu estou na rua e os meus pertences estão lá. E eles que não dão fim não, porque vai custar caro. Isso eu avisei desde o começo. Então, é isso aí. Eu não estou lembrado agora. É muita coisa que eu tenho para falar, mas eu não estou lembrado agora e eu vou deixar para lembrar mais outras coisas outro dia. Tchau, obrigado. Obrigada, seu Belmiro. Agora a senhora Aparecida Santana.
Paz e bem a todos. Bom, e o meu tema vai continuar o mesmo que é sobre os asiáticos. E eu vou começar com essa frase: os melhores indivíduos são aqueles que beneficiam as pessoas. E o meu tema vai ser o mesmo, uma homenagem ao Japão que eu vou fazer hoje. Eu quero começar assim. Aqui em São Paulo, na região sudeste, existe mais... esse aqui vai ser um pouco assim diversificado. Existe mais de 18 tipos de cultura estrangeira. A maior concentração do Japão agora, a maior concentração está no sul e sudeste do Brasil. A invasão começou, é assim que eu o chamo, invasores. A invasão começou no século XV, em 1908. 1 milhão desses japas na nação brasileira. São Paulo é a maior com o número deles. São Paulo em primeiro, Paraná em segundo, Pará em terceiro e as Minas Gerais em quarto. E aí agora eu vou falar assim um pouquinho dos camponeses. Os camponeses com suas formas, né? Aquelas formas que eles têm, aqueles modos, as maneiras de se apresentar, que é um pouco assim meia constrangedora, sempre com aquela cara de miserável, sujos, sabe, pedindo. Aí eu pergunto, o que impede uma pessoa de se alinhar, né? de se vestir assim de maneira apresentável, que não seja, né, se não puder, mas também uma mulher que a gente vê que não tem deficiência física, e creio eu que não mental, por que está ali esparramada no chão, cheio de criança, pedindo? Por que ela não vai trabalhar lá na origem dela, no lugar da onde ela veio? Vem para aqui, para São Paulo, para tomar o lugar dos paulistas, em especial dos brasileiros, com aquelas caras de miserável, como está a situação dos venezuelanos. Será que eles não têm vergonha na cara disso? Isso é ridículo. Nada impede uma pessoa de se vestir, de tomar um banho e ir procurar um trabalho, procurar alguma coisa para fazer, do que ficar com essas coisas imundas tomando lugar da gente aqui em São Paulo, que está uma vergonha. Até os tapetes sofrem por causa deles. Até os tapetes. Agora vocês imaginem o ser humano, o brasileiro, em especial os paulistas, que não conseguimos emprego, não conseguimos nada aqui em São Paulo, porque tudo é dedicado a eles. Em especial, eu os classifico os asiáticos, porque eles sabem muito bem que isso não é mentira. Eles não são bobos e eles sabem que isso não é mentira. Então, com aqueles jeitos mal aljambrados, esperando, né, que tudo caia ali para eles. A comida, a roupa, o dinheiro e outras coisas. Aí vai falar, o que você tem que ver com isso? Eu tenho que ver tudo. Eu tenho que ver tudo porque eu estou aqui na nação brasileira, eu moro aqui, eu nasci aqui, então por que eu não vou me incomodar com isso? Os brasileiros têm 63 milhões de brasileiros aqui no Brasil desempregados. Por quê? Porque está vindo os invasores de fora e ocupando todos os espaços. Aí os brasileiros vão procurar a sua ocupação e não encontram. Isso é vergonhoso para o Brasil e para o mundo. Estrangeiro ainda esperando que tudo caia. Os mais elitizados já estão na boa, só estão no deboche, tapinha nas costas, risada daqui, risada dali, porque eles sabem muito bem da situação. Vamos deixar meia em off. O costume tal, que eles vêm para cá, implantam aquelas coisas horrorosas. Eu acho que, por exemplo, que nem eles, vamos dar um exemplo agora, que eu acho que para mim, eu nunca pretendo ir lá. Então, eu vou citar vários exemplos. O exemplo de não aceitar o estrangeiro lá. Isso eu não acho nada de hediondo, porque eu acho que eles estão certos. E por que nós temos que aceitar
essa baderna que está aqui no Brasil. Vem gente de tudo quanto é lugar, as calçadas a gente não tem como passar, quando não é aquelas pessoas pedindo aquele jeito horrível da gente se deparar, falar que aquilo, será que aquela pessoa é um ser humano? Quando não é isso, é lixo, coisas no chão. E nos outros países a gente não vê nada disso. É bituca que eles jogam no chão, coisas horríveis. Então eu gostaria de estar perguntando para eles, porque eles são tão educados, eles falam que são tão bonzinhos, por que eles vêm fazer isso aqui no país da gente? Dizem que não joga bituca. Lá no Japão, eles não dão nem gorjeta. Em tese, eu concordo um pouco. Isso é o quê? Uma maneira de disciplina. A pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que trabalhar para ter o sustento dela. Ela não tem que ficar esperando o que é o dos outros. Isso eu concordo. Isso é um exemplo positivo, né? Então, quer dizer, por que aqui a gente tem que dar? Tem que tirar o do brasileiro ou de uma outra pessoa para dar para eles, vamos dizer, no caso, os índios, os venezuelanos, que é uma coisa horrível. Não dá para acreditar que um ser humano saia do lugar dele para vir para aqui, para o Brasil, para mostrar miséria. Gente, isso é uma vergonha. Tomem vergonha nas suas caras. Vão lá para os seus lugares, vão pedir para as suas famílias, para os seus países, para o seu governo, o seu trabalho, o que você tem de direito, como aqui é o dos brasileiros. O direito do trabalho, da escola e da saúde. E não para dar para vocês, tirar o nosso para dar para vocês. Então, vamos ter consciência disso. Lá, a disciplina é totalmente diferente. Eles não aceitam, nem a gorjeta eles não dão, porque eles sabem que a pessoa tem que ter o dele, não é ficar esperando nada. Trabalhar aqui é um direito de todos, é um direito do ser humano, o direito da sobrevivência, o direito do social, o direito da educação e o direito do estudo. Então, quer dizer, por que aqui eles têm que ser superiores? E vou falar um pouquinho mais. E aqui, o Japão, eles estão vindo, como a gente sabe, nós já temos o bairro da Liberdade, que é um mini Japão aqui dentro do país. Agora vamos lá no Japão e vamos ver se a gente vai encontrar um mini Brasil lá dentro, mandando, tirando dos japoneses, dos chineses, e etc, e etc. Eu não conheço e não pretendo conhecer nunca. Eu acredito que não exista isso lá. E aqui eles estão com um regime político implantando no Brasil, que eu creio que já está implantado. O do parlamentarismo, da monarquia parlamentar e do Estado unitário. O Brasil é a maior concentração dos japas, 1,5 milhão dos inclassificáveis. Eles são inclassificáveis. Eles não suportam a mistura e vêm fazer o que aqui, eu não sei. O povo brasileiro sofre por causa dos mandos de outros países atrevidos. O brasileiro sofre, o país sofre, tudo sofre por causa da soberba e arrogância dessas pessoas. E eu acho que isso é um direito de todos que saibam. Porque, gente, vocês não acreditem que japonês é amigo, porque eles não são. Tudo bem? Eles não são amigos de ninguém, a não ser dos nativos deles. Então, nós temos que ter cautela, porque eu fui vítima. No Japão, não se dá gorjeta, o trabalho não se faz mais, isso é a minha tese, mais do que uma obrigação. Aí a gente percebe que eles são umas pessoas assim muito, como eu falei, mencionei no outro programa, uma mulher que se dizia ser uma japonesa, me colocando para fora. Eles têm que ter educação, têm que respeitar o brasileiro, não importa a cor, se é branco, se é preto, e eles não suportam preto, eles não suportam negro. Isso é um fato consumado. Eu tenho provas disso. Aonde reina a nobreza, reina a Babilônia. Isso também é fato. Então, a minha tese é essa daí. Japão, China, se mandem, tomem vergonha nas suas caras. Não vem querer mandar aqui no Brasil, estragar o que é do brasileiro. Até os tapetes aqui sofrem, tudo sofre por causa de vocês, por causa da soberania que vocês acham que vocês têm. Vocês têm que ser soberano lá no país de vocês, com as suas origens, com os seus costumes. É o que vocês têm que fazer. O brasileiro não sai daqui para implantar costume e origens, fazer baderna no país de ninguém. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada. E se você não gostou, vá para o inferno.
Obrigada, dona Aparecida. E eu quero lembrar, você que quer participar da Assembleia Popular, vem às quartas-feiras no auditório Franco Montoro, a partir do meio-dia. E agora, a senhora Geralda Cândida de Jesus. Mais uma vez, eu aqui nessa tribuna, vou reforçar de falar que sou uma moradora em favela já há muitos anos lutando para os poderes terem dignação. Para que dar dignação para a gente que são injustiçados? São os moradores de rua e as pessoas em favelas. Eu preciso de dizer aqui hoje que semana passada eu não estive aqui cuidando de um assunto, de uma morte de um irmão meu, falecido em dezembro de 2004, com uma tragédia de uma mulher que entrou na vida dele para torturar a vida deste meu irmão. Foi em outro estado, em Governador Valadares, e ele foi socorrido depois para ser recuperado a sua vida em outra cidade, como a cidade que eu estive na quarta-feira passada. E lá coloquei o boletim de ocorrência referente ao tratamento médico que foi intoxicação da vida do meu irmão, de provocar a morte. Então, encontrei as autoridades daquela cidade, que desde 2015, que eu estou correndo para aquelas cidades para resolver este problema, e vendo a falta de amor, de disciplina e de ética que tem aquelas autoridades, inclusive a promotoria, foi colocado uma jurídica para um casal para tomar conta desta situação. Eles só me cobraram o valor e nada estão fazendo. E vai eu tentar conversar com aquele promotor que, em 2015, tinha colocado aquele processo. E me tratou como um pitbull. Então, antes disso, alguém lá, o sócio dessa advogada, me ligou dizendo que o processo estava no juiz, que talvez ia ser arquivado. Eu fiz um barulho muito grande com ele e falei, eu aqui em São Paulo, eu luto aqui no meio das autoridades para eles terem dignidade e respeitar os direitos das pessoas. Agora, os senhores aí que me cobraram para tomar conta do processo e vai falar que vai ser arquivado, o senhor não vai deixar. E isso foi mais ou menos uns 2 meses atrás. Eu chego lá para tentar de conversar e ver a frieza deste povo. Então, estou aqui indignada, porque as pessoas ver todos da ética e da disciplina, que são as leis de Deus para ser cumprido, e não funciona no meio dessa gente, dessas autoridades. Inclusive, eu debato junto das mulheres, mas não defendo as canalhas também, tanto faz nos poderes como fora dos poderes. Porque o que tem de mulher, porque fizeram a taxa de lei da Maria da Penha, que funciona tudo ao contrário, para defender mulher vagabundas, homicidas, e os homens também, né? São os vagabundos, homicidas, uma parte. Então, o que acontece? Dar chance para elas destruir famílias. E não põe na cabeça referente uma palavra que o dono do universo deixou escrito, que a louca destrói e a sábia constrói. Existem as heroínas que constroem os seus lares, que aguenta tanto e suporta, porque tem ética, tem a disciplina, tem a doutrina, e cumpre com o seu casamento, com a sua vida digna. E tem outras que fazem, como eu vejo, milhões e milhões de causas acontecendo, de jogar o homem para as sarjetas, para as favelas, para
por mal, porque tem muitas cabeças que não aguentam e parte para a violência. Por quê? Provocado por esses canalhas, por as canalhas. E aí o que acontece? São famílias destruídas. E o que os poderes fazem? Nada. Então, estou aqui indignada com isso, não só com esse problema, como tem milhões de causas acontecendo, e os poderes fazem alguma coisa? Só fazem as leis para provocar violência e desgraça nas famílias. Vamos acordar, povo. Deus vai se aproximar, não vai demorar, para reverter e inverter a situação do inferno que jogaram sobre as famílias, sobre o povo. E vamos nos preparar para as próximas eleições, para que eles entendam que o povo está esperto, que tem que ter coragem para enfrentar essa gente que promete todo o tempo de mudança, 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 e a mudança foi para piorar, que não tem mais jeito de piorar. E os que provocam as leis que está sendo abominação das leis de Deus, vão pagar muito caro com isso. Porque os olhos de Deus vê tudo. 24 horas por dia, sonda todos os corações, sonda as mentes. É um mistério muito grande que Ele tem no meio do seu povo para surgir esses homens que acham que são dono do mundo e da verdade. E eu aqui procuro também uma advogada que é da política pública, que apresentou aqui já, acho que no começo deste ano, que ela pegou uns documentos meus, xerox de uns documentos que eu estou lutando junto ao Ministério Público de São Paulo com o de Brasília, que viraram tudo uns lixões irrecicláveis. E ela prometeu de ajudarem a gente a resolver os problemas, porque ela é da política pública para as mulheres, é uma advogada, a doutora Kelly. Inclusive, firmou eu, mais um nosso companheiro aqui, o Belmiro de Souza, que é um morador de rua, para ajudar a gente a resolver os problemas. Ela sumiu. Já é a terceira vez que eu estou aqui procurando por ela, que ela apareça. Ela está toda com os meus dados. Ficou de me ligar e não ligou até o momento, e não se comunicou até o momento, eu estou procurando ela. Que eu já disse aqui, que quando Deus dá uma missão para a gente, que a missão não é religião, viu? Missão é um cumprimento da ética e da disciplina para as pessoas pegarem as suas condutas para resolver e resolver. Não se encostar, ou não ficar, como se diz, enrolando. É o que está acontecendo no meio de todos os poderes. E a gente precisa de debater, principalmente sobre a política eleitoral, nós temos que debater em cima disso, para diminuir o inferno que eles jogam no meio do povo. Então, essa é a minha fala, porque eu não vou deixar de estar malhando sobre isso. Eu estou aqui, falo essa parte, cobro dos poderes em carta, percebendo a enrolação que eles têm, que dar um primeiro atendimento e não dar a continuidade, eu continuo enfraquecendo até a minha mente. Às vezes, eu sinto que o meu psicológico está muito abalado. Mas eu sei o que Deus há de dar força, porque eu estou lutando pela minha pátria, pela nossa pátria, para que esse povo acorda, tanto os poderes como o povo também, que depende dos poderes. E, na próxima oportunidade, eu vou ter que relatar mais outro fato. E muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada, dona Geralda. Agora o senhor Manuel Cruz Carlos Vieira. Um bom dia a todos. Agradeço nosso Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está me dando.
já deu oportunidade para os demais, e para os demais vindouros, como o senhor João Sebastião, que é o próximo, e em nome da nossa querida e amiga apresentadora, doutora Andréia, que também incluindo a doutora Lília, a Flavinha, que todos os demais apresentadores de programa de televisão de nosso país se sintam contemplados. E também, em nome dos nossos deputados da Casa, inclusive os que são a favor desse programa, da continuidade, da permanência, que os demais deputados de nosso todo o país se sintam cumprimentados também. Em nome do senhor João Sebastião, todos os demais presentes e os que estão nos assistindo também se sintam contemplados. O senhor João Sebastião, que é um grande líder e que está fazendo aniversário. Parabéns, senhor João. E falando sobre aniversário, a minha esposa fez ontem aniversário, a dona Rose, a doutora Rose fez aniversário ontem, e no dia 2 de novembro, um dos nossos líderes na fé, né, o nosso irmão em Cristo Jesus, apóstolo Valdemiro Santiago, também fez aniversário, esposo da nossa mãe na fé, minha mãe na fé, a irmã Flancileia, a bispa Flancileia. Então, que todos os outros demais aniversariantes se sintam contemplados no nome desses citados, né? E quero dizer que, começando também agora, falando sobre um pronunciamento do ministro da Economia, que ele falou exatamente, eu estava ouvindo hoje pela Globo, ele dando a entrevista falando sobre a luta dele pela igualdade de ganho e pela a diminuição da justiça social. Eu quero dizer que eu fiquei triste, por um lado, né? Fiquei triste por um lado, por quê? Quando foi que veio a minha tristeza? Porque ele não citou o autor desses projetos, dessas ideias, dessas propostas e desses encaminhamentos, que sou eu. E não é da agora, não. Aliás, isto não é novidade, né? Que pena. Ver funcionário dos poderes, tanto legislativo como executivo e judiciário, se direcionar à nação brasileira sem respeito, sem educação e sem humildade. Dando como ele seja não funcionário público, e sim dono e chefe do público, exatamente contrariando a verdade que aí ocorre. E quero dizer que não é da agora não, ministro. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui me deparando com as irregularidades, já fui elaborando os projetos na década de 70, enfim, inclusive 79. Quando eu cheguei, as férias remuneradas não existiam. E eu fiquei indignado quando eu peguei minhas férias, que viajei, cheguei e fiquei sem nada, não tinha nada. E eu comecei a falar, eu só vou fazer campanha para quem fizer um projeto para que, quando a gente sair de férias, receba um adicional a mais. Também, e aí já foi o meu primeiro projeto. Segundo, quando o meu filho mais velho nasceu, eu pedi um dia a mais de licença maternidade, que naquele dia só tinha um dia, naquela época, e meu encarregado ameaçou de mandar embora. Eu digo, imediato, eu fiz o projeto para que os homens tivessem de 5 a 10 dias de licença maternidade. E com isso eu fui também no encarregado da minha esposa, e aí eu pedi a ele um mês a mais de férias, não foi nada de graça, não peço nada de graça, até porque Deus diz, viva do teu suor. E ele falou a mesma coisa, e aí não deu, e já foi mais um projeto de licença maternidade para o homem de 5 a 10 dias a mais, e para a mulher de 120 dias ou mais. E também na equiparação salarial, que é onde o senhor está batendo firme, só que a ideia não é sua, a proposta não é sua. Ter humildade para falar o autor das ideias, dos projetos e das propostas. Isso é de extrema importância. É importante o senhor levar as ideias e as propostas para frente, mas ter dignidade de falar do autor, das origens, de onde são, da onde é a fonte e as origens das ideias.
E quero dizer também, pessoal, que nós temos que também fazer por onde? Que as coisas sejam levadas a sério. Como, por exemplo, quando eu estava de vereador nessa cidade, não foi fechado nenhuma igreja, nenhuma escola, nenhuma unidade básica de saúde, e nenhum posto policial, porque eu sou totalmente contra. Eu sou contra. Pelo contrário, temos que abrir mais e dar condições para as unidades básicas, tanto de saúde, como para as escolas, para as igrejas, etc, etc, etc. A não ser que a igreja, o pastor da igreja, o dirigente, o apóstolo, seja quem seja, cometa crimes. Crime mesmo, é isso que eu estou falando, crimes. Crime e pecado. Crime perante o Código Penal, o Código Civil e a Constituição Federal, e pecado referente à lei de Deus. Que crimes e pecados são esses? Por exemplo, o que acontece hoje muito no Brasil é que os pastores, padres, etc., e apóstolos, eles se sentem dono das igrejas, e se sente dono de quem participa. Por exemplo, eles determinam em quem as pessoas podem votar. Olha a imbecilidade deles, desobedecendo tanto a lei de Deus como a lei do homem. Por que não pode fazer isso? Porque eles não pagam o salário do parlamentar, da pessoa eleita, que pague a população toda. E eu, como vereador, como ex-vereador, posso falar, esse pessoal que sabe que tem a eleição garantida, primeiro, eles não trabalham, é só olhar a quantidade de emenda que eu fiz quando eu estava de vereador, e aqueles que foram apoiados como funcionário da igreja, que não é funcionário público, é de toda a população. E, além de tudo, a maioria deles são envolvidos em escândalo. Por isso, qual é o dever do pastor, do padre e do apóstolo? É que quando o candidato chegar na porta da igreja, quem quer que seja, chamar e levar no altar e apresentar para as ovelhas. O dever do pastor, do padre, é orientar as ovelhas, é corrigir as ovelhas, é pregar a palavra de Deus. Não é obrigar a votar em ninguém, até porque ele não é dono de ninguém, dono de cada um de nós, chama-se Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, nesses casos, foi comprovado que o pastor proibiu ao fulano e ciclano se apresentar na igreja e pedir voto, e as ovelhas votar nele, que a igreja não, que o eleito não só perca todos os benefícios, inclusive o salário, todos os benefícios, como que a igreja também deve ser fechada. Por quê? Porque ela não está fazendo o papel dela, que é pregar a palavra, orientar as ovelhas e corrigir, e não canalizar para votar em fulano e ciclano, vocês não vão sustentar o salário de ninguém, até porque até o salário deles é sustentado pelas ovelhas. Outro projeto também, que temos que trabalhar para que seja aprovado, é exatamente... Desculpa. O projeto que o piso salarial dos motoristas, policiais, GCM e professor seja a partir de R$7.000. Precisamos urgentemente desse piso salarial, porque são as categorias que tocam esse país, Quer saber se eu estou falando a verdade, ou melhor, se estou consciente ou não, é só parar as 4 categorias que eu quero ver o que vai funcionar nesse país. 30 Praticamente segundos. nada. Outro projeto também é que tudo que for tirado das pessoas através de roubo, e assalto e furto, é só a pessoa pegar a nota fiscal e o BO em qualquer agência bancária e pegar o valor da nota fiscal de volta. E outro projeto também é que a cadeia 100 precisa que seja aprovado o mais rápido possível, para que daí então nós não temos despesa com cadeia. A prisão tem que ser despesa zero, E que nem um aposentado nosso
receba menos de R$ 5.000 em todo o país, assim como os funcionários das Copas e os demais, como, por exemplo, só citando mais algum exemplo já para encerrar, servente pedreiro, ajudante e cobrador. Nenhum deles também receber menos de R$ 5.000. Isto sim é projeto social. Que Deus abençoe a tudo e a todos, e muito obrigado. Pastor Manuel Cruz. Obrigada, senhor Manuel. Agora o senhor João Sebastião Ferreira. Falar depois de Manuel Cruz é quase que impossível. Porque ele é uma verdadeira alvalanche de calor. Mas do lado de uma apresentadora que tem uma beleza que instiga e provoca até o silêncio dos lençóis. Mas hoje, 9 de novembro, é uma data especial, o mês de novembro. O mês de novembro é que hoje, o mês de novembro faz 1900, foi em 1917, dia 7 de novembro, em que o trabalhador, homem de unhas sujas e mãos calosas, deu um tapa na cara da mentira. A classe operária assumiu o poder na Rússia. Entretanto, nesse instante, é que eu sou agraciado do privilégio de ainda poder falar, mesmo morrendo, com minha saúde abalada, mas entre muitos amigos, eu quero que o doutor Clóvis Alves de Souza, um dos maiores advogados do Brasil, passa para o lado de cá, que a roda do destino é caprichosa. A roda do destino é tão caprichosa que o povo brasileiro não imaginava de ouvir dois fascistas, inimigos da razão, da verdade, debater. Uma televisão e um outro que sua voz emite os cães. Estão se debatendo. Vem para lá de cá, doutor Clóvis. Seja inteligente. Um país em que existe uma senhora tão sábia, tão inteligente, que ela soube escolher um esposo. E eu fui covarde, porque ela me prestigiou no clube dos oficiais da Polícia Militar. E ela, antes de ontem, fez aniversário. É a senhora Rosen. Ela escolheu um homem para ser o seu marido, que é o pastor Manuel Cruz. E o pastor Manuel Cruz, apesar das nossas divergências, que eu entendo que a palavra de Deus é produto patético de uma imaginação, porque os políticos, para roubar, para matar e assassinar, tem que dizer Deus acima de tudo. Se não dizer Deus acima de tudo, não consegue levar para a calçada seres humanos. Não consegue levar para as prisões os jovens. Entretanto, doutor Clóvis, saia desse meio que você está. Venha para o lado de cá. Imita a inteligência da senhora Rose, que escolheu um grande homem. Que se é verdade que existe Deus, se Deus não é produto patético de imaginação, entre eles, Manuel Cruz honra as religiões. Em toda a minha existência, não presenciei um religioso
via uma tribuna na defesa da classe operária e na defesa do governo que sustenta a defesa de um governo que estende a mão para a luta do proletariado. Não. Diz uma senhora que me antecedeu para outros países respeitar o Brasil. Como que o Brasil pode ser respeitado com um povo que não participa de nada? Nada. Eu tenho certeza que até na igreja do pastor Manuel Cruz deixam de ir. Eu tenho certeza que outros pastores invejam a energia agasalhada no varal de imaginação de Manuel Cruz. Nesse mundo de sentimento, de tudo que nós aprendemos, na escola e no meio que crescemos, mas é impossível permanecer em uma posição de contemplamento em um mundo que muito não respeita o ser humano. Usar a palavra de um Criador para enganar, para mentir. Seja um sábio, é exemplo de um Michel, ex-bombeiro, técnico de informática. Dr. Clóvis Alves de Souza. Procura conhecer Manuel Cruz. E a senhora Rose. A ela, o meu mais profundo respeito e parabéns. Soube escolher um homem para ser seu esposo, pai de seus filhos. É impossível um país igual ao nosso ser respeitado, receber a atenção de outros povos. Que tem um presidente que o seu filho provoca, ignora os assassinados, ignora aqueles cadáveres lá do cemitério clandestino da Lapa, ignora a fome que a pátria está passando. Um presidente que fala em desenvolver a pátria, mas não segue o exemplo de Manuel Cruz, não fala em salário. Como é que uma pátria pode ser desenvolvida, se o seu povo navega na miséria? Se vê um filho disputando com o gato e com o rato, pedaço de pão no lixo, na lixeira. Que moral tem as nossas autoridades para prender assaltante? É um país que os policiais estão sendo assassinados. Por que os policiais estão sendo assassinados? Por que os policiais receberam agora um momento de miséria? Que os poderosos, a nossa elite, é a mais perversa do universo. A nossa elite é despida de consciência. Não entendem que quando o trabalhador está ganhando bem, também o dinheiro está circulando. Não, mas eles querem mandar o dinheiro para a Suíça. Querem mentir. A exemplo de companheiros que me antecedem. Deus, não sabem eles que a palavra de Deus é arquitetada no parlamento grego pelo coronel Herschel. Foi a maneira de congelar a mente da humanidade. Que se não congelar a mente da humanidade, a humanidade aprende a imaginar. E aprender a imaginar é um cascalho no calcanhar dos tirânios dos povos. Homens como eu é ignorado, é chamado de ateu, de herege. Como que é possível ser ateu? Não tem condição de ser ateu. Não há condições de ignorar a existência que está aí. Eu repito, essa energia que existe é tão poderosa. Quem diria que a Globo ia atacar o inimigo da classe operária? Quem diria isso? Quem diria que o inimigo da classe operária ia ser alvo de tanta suspeita?
30 E segundos. vem mais. E vem mais. Caminhando para finalizar. Acordem. Venha para o lado de cá. Que é o lado da sabedoria. Ao lado que essa energia que criou o universo nos abraça. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, seu João. Encerramos aqui mais um Assembleia Popular. Para assistir o programa de hoje e de outras semanas, basta acessar nosso canal no YouTube. Você que está nos assistindo também pode participar. A gravação do programa ocorre às quartas-feiras, no Auditório Franco Montoro, a partir do meio-dia. Por favor, cheguem 30 minutos antes. Obrigada e até a próxima.